Em 10 de novembro de 1555, os franceses, ou Maírs, como os tupinambás os chamavam, chegaram à ilha de Sergipe. Seu comandante, Nicolau Durand de Villegagnon, vinha com a missão de fundar uma colônia francesa que seria um refúgio para os calvinistas em conflito na França. Chamou-a de França Antártica. Tal iniciativa tinha o apoio da coroa francesa, que vinha contestando o Tratado de Tordesilhas, ao qual se referia com sarcasmo como o Testamento de Adão. O tratado havia dividido as novas terras entre Portugal e Espanha. Villegagnon teve, na corte francesa, o apadrinhamento do almirante Coligny e do cardeal Lorena, para conseguir influenciar o rei Henrique II a financiar a empreitada. Villegagnon e alguns de seus soldados dirigiram-se ao continente para estabelecer negociações com os nativos e encontraram as aldeias de Uruçumirim vazias, só com velhos, mulheres e crianças. Seus guerreiros estavam em escaramuças mais ao sul contra os portugueses, na fortaleza de Bertioga. Os franceses buscaram então entendimentos com Cunhambebe, mais ao sul. Os intérpretes de Villegagnon negociaram com os tupinambás uma peça de artilharia. Conta-se que o canhoneiro dos portugueses, Hans Staden, teria sido feito prisioneiro para ensiná-los como utilizar o canhão. Neste período, Cunhambebe, junto com mais 300 membros de sua tribo, morreu devido à peste trazida pelo contato com os brancos. Sua aldeia foi quase dizimada. Seu filho, que também se chamava Cunhambebe, foi seu sucessor. Com a morte de Cunhambebe, a liderança da confederação precisava ser redefinida. E assim um novo conselho foi acertado. Eles se reuniram em Uruçumirim. Ao som do maracá, reuniu-se o conselho. À frente ficavam os mais velhos, Coaquira, Pindobuçu, Araraí e Guaixará. E em outro plano, os mais jovens, Aimberê, Jogoanharo, Parabuçu e Cunhambebe. Os mais velhos ponderavam que, se por um lado os ataques assustavam os portugueses, trazendo-lhes baixas e desassossego, por outro os índios também tinham muitas baixas, e com os guerreiros das aldeias sempre na frente de batalha, as aldeias desprotegidas eram alvo de ataques. Os guerreiros, ao voltarem para suas aldeias, encontravam-nas arrasadas, e suas mulheres e crianças eram feitas prisioneiras ou mortas. Mas, por unanimidade, decidiu-se continuar os ataques aos portugueses, e Aimberê foi escolhido como novo líder dos tamoios, em sucessão a Cunhambebe. Os entendimentos entre os tupinambás e os franceses foram proveitosos para ambos. Os franceses introduziram várias mudanças na vida dos tupinambás. Estes forneciam víveres para o Forte Coligny e, de certa forma, proteção. Mas as coisas não iam muito bem no projeto da França Antártica. Disputas religiosas internas minavam aquela incipiente organização. O rigor e a intolerância de Villegagnon em várias questões conduziu à revolta de descontentes que quiseram destituí-lo da posição de vice-rei. Uma das questões dizia respeito à permissão para que os homens franceses tomassem mulheres índias como esposas, uma vez que havia poucas mulheres. Os revoltosos, traídos por um de seus membros, que avisou Villegagnon de suas intenções, foram então presos e mandados de volta para a França. Alguns escaparam e foram viver entre os índios. Entre eles estava Ernesto, que se apaixonou por uma índia, filha de Aimberê, o chefe de Uruçumirim. Um dos dissidentes, Jean Quantá, conseguiu passar para o lado dos portugueses durante uma das escaramuças entre os tupinambás e os portugueses em São Vicente. Jean Quantá apontou os pontos fracos do Forte Coligny para Brás Cubas e João Ramalho, insuflando-os contra seus compatriotas. Esta informação chegou aos ouvidos do então governador-geral Mendes Sá, que acabara de receber 3 navios vindos de Lisboa. Mendes Sá decidiu que era aquele o momento de acabar com a aventura francesa na Baía de Guanabara. Incentivado pelo novo bispo, Dom Pedro Leitão, Mendes Sá parte da Bahia com uma esquadra composta de 2 grandes caravelas com artilharia pesada e 8 pequenas embarcações. Na entrada da Bahia, juntou-se a esta esquadra um bergantim vindo de São Vicente e muitas canoas com índios guaianazes e carijós. Com esta armada, totalizando cerca de 1000 homens, Mendes Sá cercou o Forte Coligny, que não deveria ter mais de 200 homens. Não houve batalha,
Mendes Sá expediu um ultimato ao comandante francês que lá se encontrava em substituição a Villegagnon, que havia voltado para a França meses antes. Ante o poderio maior da armada portuguesa, os franceses que restaram no forte, pois muitos fugiram para o continente, capitularam. O forte foi tomado no dia 15 de março de 1560. Todos os canhões e o armamento encontrados foram levados, e depois o forte foi depredado e incendiado.